Vamos aguardar que as pessoas estão sendo notificadas e já vamos começar a nossa devocional. Olá, tudo bom, Érica? Olá, minha amiga. Olá, Margot, tudo bom? Boa noite. Vamos começar hoje o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. São esses 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Vamos lá? Boa noite. Vamos lá. Deuteronômio 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, ou seja, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tófel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei, dizendo: O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e dirijam-se à região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes deles. Naquela ocasião eu disse a vocês: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e conhecidos de cada uma das suas tribos, e eu os porei como chefes de vocês. Vocês me disseram: Esta é uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: Atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com imparcialidade, tanto os israelitas quanto os estrangeiros. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a região montanhosa dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Subam e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: Mandemos alguns homens à nossa frente para espiar a região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês,
um homem de cada tribo. Então eles partiram e subiram a região montanhosa. Chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o Deus de vocês. Queixaram-se nas suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram que o povo é mais forte e mais alto do que nós, que as cidades são grandes e fortificadas, com muros que vão até o céu, que até mesmo viram ali os anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, em uma coluna de fogo de noite e em uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá e darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor com integridade. Por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e me disse: você também não entrará na terra. No entanto, o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará ali. Encoraje-o, pois ele fará que Israel tome posse dela. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, estes entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês se preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes, não subam nem lutem, porque não estou com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Antes rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas ele não ouviu seu clamor nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Só até aí. Vi que minha mãe entrou também, não sei se ainda está na live, mas seja bem-vinda. Vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre Deuteronômio 1, que é muito legal a gente ver que Deuteronômio tem um significado de segunda lei, tá? Deuter tem um significado de segunda e nômio de lei, segunda lei. Mas na verdade não que seja segunda lei no sentido de outra lei, mas a tradução correta seria repetição da lei. Moisés está aqui repetindo toda a lei, tudo o que eles já viveram, está relembrando a história deles, porque aqui a gente está tratando da segunda geração, né? A primeira geração tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, tinha se rebelado contra o Senhor, e por conta disso o Senhor os puniu, fazendo com que eles não entrassem na terra prometida. E agora que eles estão de frente para o Jordão, prestes a conquistar e possuir a terra que Deus prometeu, a primeira geração passou, né? Deus fez com que eles percorressem muito tempo no deserto, e a primeira geração toda morreu, seja por juízo divino direto, ou seja por outras causas, mas no controle e na soberania de Deus eles não entrariam. Mas os seus filhos, que quando saíram do Egito tinham até 20 anos, esses sim poderiam entrar na terra prometida. Deus quis assim. Ah, sim, minha mãe está aí, que bom. Então, a gente vê que
como a primeira geração tinha acompanhado, né, Moisés descendo do Monte Sinai, as leis, né, os feitos maravilhosos do Senhor, tinham visto Deus os tirando com mão forte do Egito e vários sinais, eles tinham uma certa vantagem em relação àqueles que eram muito pequenos nessa época, e alguns até que talvez não tivessem nascido, e por isso eles foram responsabilizados por aquilo que sabiam, e mesmo assim eles blasfemaram, e mesmo assim eles se insurgiram contra o Senhor. Porém, essa nova geração, embora alguns tenham presenciado muitos sinais, muitas maravilhas do Senhor, e outros um pouco menos, eles estavam, com permissão de Deus, de defronte da Terra Prometida, prontos a possuir a Terra Prometida, e Moisés vai aqui relembrá-los de tudo que a primeira geração viveu e incentivá-los a confiarem no Senhor, né? Como se eles tivessem aqui o direito também de serem motivados, serem relembrados da lei, serem relembrados do que o Senhor fez, e como um alerta para que eles não cometessem os mesmos erros dos seus pais. Tá bom? Sobre o livro de Deuteronômio, já que a gente está entrando nele hoje, vale a gente relembrar que todo o Pentateuco, e assim é com o livro de Deuteronômio, foi escrito em sua maioria por Moisés, né? A maioria dos teólogos confirma e concorda com isso, com exceção de pequenos trechos que Moisés não poderia ter escrito, né? Como, por exemplo, o trecho que relata a morte do próprio Moisés, como veremos no final de Deuteronômio. Então esse trecho e alguns outros pequenos foram acréscimos posteriores. A data desse livro provavelmente é de 1400 e pouco antes de Cristo. O propósito do livro é relembrar, né, os feitos do Senhor e a lei do Senhor para uma nova geração que estava diante de novos desafios. O formato do livro é como se fosse de um tratado. Naquela época era muito comum tratados entre reis e os seus vassalos. E, de forma bem interessante, esse livro ele é ordenado como se fosse um tratado de um rei e os seus vassalos. A estrutura do livro, né, a introdução, o prólogo, a sequência, né, narrativa, lembra muito de escritos daquela época, e até isso é usado para datar o livro de Deuteronômio. E o conteúdo do livro, como eu falei, é essa repetição da lei, né, por Moisés, que está aqui no final da sua vida, e ele então quer deixar uma mensagem, um alerta para essa nova geração. E aqui nós vamos ver 3 grandes discursos de Moisés como sendo o conteúdo principal do livro. 3 grandes discursos ou compilados de discursos para poder mostrar para o povo, né, o que estava em jogo e a postura que eles deveriam ter dali para frente. Bem, começamos o capítulo nos versículos 2, 3, tendo algo muito curioso. Versículo 2 diz: em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia. Horebe é um outro nome para o Monte Sinai. Então, do Monte Sinai até Cades Barneia, que era o limite sul da Terra Prometida, se poderia fazer esse percurso em 11 dias. E já no versículo 3 diz: no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou. Ou seja, há um contraste aqui entre os 11 dias que eles poderiam levar de um trecho principal até a Terra Prometida e o que de fato aconteceu, que foi demorar 40 anos para chegar nessa Terra Prometida. É claro que nesses 11 dias aqui você está pegando um percurso um pouco mais difícil, numa região montanhosa, e talvez só algumas poucas pessoas pudessem fazer esse percurso. Mas ainda assim, mesmo considerando que eles tenham que dar uma volta maior, que tivessem com esposas, filhos, com animais, com pertences, ainda assim há um contraste muito grande entre 11 dias e 40 anos. A gente sabe que um dos principais obstáculos para eles chegarem mais rapidamente ao destino foi a falta de fé, né? Foram obstáculos espirituais, não foram os obstáculos físicos meramente que fizeram eles demorarem tanto no deserto. Então a gente sabe que talvez os maiores obstáculos que enfrentemos na vida não são físicos, não são naturais, mas são espirituais, e devemos estar atentos, alertas, vigilantes, para não nos deixarmos atrasar e vencer por conta desses obstáculos, mas estarmos sempre apostos na nossa vida com Deus e na nossa fé, a fim de não perdermos tempo.
Moisés então inicia esse seu primeiro grande discurso do livro de Deuteronômio, e ele vai fazer um incentivo à conquista, né, que está diante deles, a terra. Porém, em meio a esse incentivo para que avancem, para que conquistem, que eles possam aprender com os erros da primeira geração, ou seja, com o erro dos seus pais. Vamos ver aqui 3 grandes eventos que são relembrados por Moisés. O primeiro, como está no versículo 10 aqui, diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. O primeiro evento diz respeito à organização do povo, porque eles se multiplicaram enormemente, né? Saiu já um número muito grande do Egito, porque no Egito eles se multiplicaram, se tornaram uma nação muito forte. E quando eles saem do Egito, já em número expressivo, ali eles continuam ainda se multiplicando. Então, Moisés reconhece aqui que a profecia, a promessa de Deus a Abraão, de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, estava se cumprindo. E aqui é mencionado exatamente esse termo, né? Que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então a gente já vê a promessa se cumprindo. Porém, por terem se tornado um povo muito numeroso, Moisés não dava conta de resolver todas as questões do povo, de organizar o povo, de decidir questões entre pessoas, entre irmãos, entre famílias. Senão, ele é um homem só, ele ficaria sobrecarregado, não conseguiria fazer tudo e fazer tudo bem. Então, ele relembra aqui quando, orientado, aconselhado por seu sogro Jetro, ele divide a população estabelecendo líderes, chefes, né, de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Ou seja, haviam líderes em diferentes âmbitos, né? Um nível mais familiar, um nível de um clã, um nível de uma região, um nível um pouco maior. Então, esses chefes, esses líderes, pessoas confiáveis, decidiriam as questões menores, e apenas as questões mais complexas chegariam até Moisés para ele decidir. Esse conselho de Jetro foi um conselho maravilhoso, porque Moisés já estava cansado, já estava sobrecarregado. A gente sabe que Moisés, mesmo quando saiu do Egito, já não era mais nenhum menino, tinha 80 anos de idade. Mesmo que naquela época ele tivesse mais vigor do que hoje, ainda assim, eles já estavam ali peregrinando no deserto, já não era fácil. E ele sozinho dar conta de tudo não dava. Então, o conselho de Jetro foi uma bênção, foi valioso demais. Isso mostra que é uma organização judiciária, né, porque era para resolver questões entre o povo, mas uma organização que serve de exemplo, vale para qualquer coisa na vida, né? A gente destrinchar um problema grande em passos, em etapas, metas menores, isso resolve, né, ajuda e nos alivia dos nossos fardos. A gente vai falar mais sobre isso no final, quando a gente tirar as lições desse capítulo. Um outro evento que vai falar em seguida é o evento dos espias que são enviados à Terra Prometida, né? Eles, antes de irem com o povo para a Terra Prometida, eles queriam ir lá, ver como é que estava a situação, quem que estava habitando, quais eram os desafios, se a terra era aquilo mesmo que Deus prometeu, né? Bastava eles confiarem, mas sabe como é que o homem é, né? Então vão lá para fazer um relatório completo da terra em que eles entrariam. Então, muito antes do povo chegar a esse limite de fronte da Terra Prometida, já tinham ido espias na frente para poder, pelo caminho mais rápido aqui das montanhas, para poder ver como é que era essa terra que Deus prometeu. Chegaram com o seguinte relato. A gente já falou sobre isso, né, em livros anteriores, capítulos anteriores, mas como está relembrando aqui, a gente vai relembrar também. Eles chegaram com o relato de que a terra era boa, era uma terra frutífera, trouxeram até exemplares dos frutos da terra, né, que eles tiveram que se unir para poder carregar esses frutos que eram grandes, vistosos, e isso é um motivo maravilhoso, né? Porém, a maioria dos espias voltaram também com um discurso pessimista, destacando em muito
os desafios dessa terra, falando que ali tinham gigantes, que tinham muralhas intransponíveis, né, colocando todo tipo de empecilho e problema diante do povo. Então, esses espias aqui, eles acabaram sendo assim incentivadores à falta de fé, à incredulidade do povo. E o povo também é responsável por sua própria incredulidade, uma vez que Deus era totalmente digno de confiança, é digno de confiança, e eles não estavam dando voz a Deus, preferiram dar ouvidos, não estavam dando ouvidos a Deus, mas preferiram dar ouvidos aos espias que trouxeram relatórios negativos. E por conta disso, dessa blasfêmia deles, dessa insistência, porque mesmo após esse relatório negativo, ainda assim Moisés os incentivou a confiarem, a crerem em Deus, mas eles permaneceram reclamando, blasfemando, falando que coisas horríveis sobre o Senhor. O Senhor não permitiu que essa primeira geração entrasse na Terra Prometida. E desses espias, apenas 2, que é Josué e Caleb, que se mantiveram fiéis e com fé e confiantes no Senhor, só eles entraram na Terra Prometida. Então, a gente vê aqui que esse episódio dos espias enviados à Terra e o relatório que eles trazem foi determinante para essa primeira geração não entrar na Terra Prometida, porque eles preferiram dar ouvidos à voz da descrença, da incredulidade, do terror, do que à voz de Deus, que era uma voz confiável, e Deus já tinha provado que era confiável. Então, eles não entraram na Terra Prometida por conta disso. Quando eles percebem, né, que eles falharam, que Deus se irou contra eles, há um aparente arrependimento, e aqui a gente vê o terceiro evento citado nesse capítulo, que é eles falando, não, a gente falou que não ia avançar, que a gente não ia entrar nessa terra porque a gente estava com medo, mas agora a gente pecou, a gente fez o que era mal aos olhos do Senhor, a gente vai entrar, a gente vai batalhar. E eles já se armaram para entrar. Só que Deus falou, olha, não entra. Ou pelo menos, não entra agora. Não é que eu não vou fazer vocês entrarem na terra posteriormente, mas agora não. Não subam as montanhas agora, porque agora eu não estou com vocês. Eu não estarei com vocês. Mas mesmo Moisés alertando, eles falam, não, nós vamos. Resolveram ir, mesmo Deus falando para eles não irem. Mesmo Deus falando que não estaria. E assim eles foram derrotados em Ormá. Né? Então a gente pode tirar desse pequeno relato de um trecho, né, da peregrinação no deserto, a gente pode tirar algumas lições. E essas lições sempre são muito interessantes, né? Que a gente, só quando para pensar, que a gente vê quanta coisa o texto nos ensina. Primeira lição, a respeito dessa questão do próprio livro de Deuteronômio ser uma repetição da lei que Deus já tinha dado, uma repetição da história. A primeira lição é que nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ouvir a lei de Deus tantas vezes quanto forem necessárias, e ouso falar sempre, até que a tenhamos gravada no coração e a pratiquemos. Né? Nós precisamos ouvir o Evangelho, que nem Lutero, se não me engano foi Lutero, acho que foi Lutero que falou, precisamos ouvir o Evangelho sempre, todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. E é assim, sabe? A gente, pela nossa natureza caída, pela nossa tendência à incredulidade, por conta do pecado na nossa vida, no nosso coração, a gente tende a desconfiar de Deus, a não confiar, a relutar, mesmo tendo tantas vezes ouvido a promessa, ouvido a palavra, tido experiências com Deus, tido provas de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é poderoso para nos livrar, mas ainda assim a gente às vezes teme, desconfia. Será que o Senhor está comigo mesmo? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou nadar e morrer na praia? Né? E a gente não confia. E por isso a gente precisa ouvir a palavra, ler a palavra, porque isso nos alimenta, isso fortalece a nossa fé, isso nos realinha nosso coração, e a gente precisa fazer isso sempre. A segunda lição diz respeito a esse tempo que eles perderam no deserto, né, que não era para ser tanto tempo assim, mas por conta da sua incredulidade. Então, a segunda lição é que a falta de fé e de fidelidade a Deus nos faz perder tempo e até a vida, deixando, né,
de viver seus planos e bênçãos, né? Porque muitos planos e bênçãos de Deus são condicionais, tá? Tem coisas que Deus faz, a gente merecendo ou não merecendo, Ele faz porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom e porque Ele tem propósitos que são maiores do que nós mesmos. E Ele vai cumprir. Porém, tem coisas que Deus promete e Deus deseja realizar, mas que são condicionados à nossa obediência e a uma postura de fé. E se nós temos essa postura de fé, nós vamos escolher. Se não temos, infelizmente não vamos escolher, mas de alguma maneira vamos aprender com isso se realmente somos do Senhor. Porém, é melhor que a gente colha bênçãos, né? Que a gente colha frutos da obediência, da fé, da fidelidade. Então somos desafiados, ao invés de perder tempo na vida e perder às vezes a própria vida em meio ao nosso olhar meramente humano e de falta de fé, que a gente possa confiar no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor e deixar que Ele peleje as nossas batalhas e deixar que Ele nos conduza como Deus conduzia o povo no deserto, né, através da coluna de fogo, da coluna de nuvem, né, os protegendo e também indicando a direção, porque a coluna de fogo e as nuvens, elas não serviam apenas para a proteção física, mas também forneciam a direção de onde eles deveriam seguir, né? E assim a gente deve depender do Senhor todos os dias, confiando nele, e não ter o Senhor como alguém que vai até atrapalhar os nossos planos, porque Ele vai precisar nos ensinar várias vezes lições e vai nos tirar de enrascadas que nós mesmos nos colocamos, né? Mas que a gente possa ser conduzido pelo Senhor em fidelidade e fé para que mais rápido alcancemos os seus planos e objetivos que Ele tem para nós e sejamos bênção para o mundo, né? Assim como Deus prometeu para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Viver as promessas de Deus, viver os propósitos de Deus nos colocam nesse trilho e nesse objetivo de sermos bênção para as pessoas. Somos felizes, somos satisfeitos nele, mas também somos abençoadores, canais dele para as pessoas. Uma outra lição é que devemos aprender com os erros dos nossos pais ou dos outros, né? A segunda geração precisava aprender com os erros dos seus pais, aprender com os erros dos outros que trilharam o mesmo caminho. É melhor que a gente aprenda com os erros dos outros do que a gente ter que aprender com os nossos próprios erros, né? Se a gente olhar para erros que já foram cometidos por outras pessoas, a gente aprender, é melhor, né, do que a gente ter que cometer erros, enfrentar as consequências desses erros, perder tempo, perder vida, e a gente passa por um caminho muito mais difícil. Porém, ainda assim é melhor aprender, mesmo que seja com seus próprios erros, porque todos nós falhamos, erramos, estamos suscetíveis. Pelo menos se você aprender, você já está em vantagem, porque infelizmente tem gente que não aprende de jeito nenhum. Tem gente que não aprende nem com o erro dos outros e nem com os próprios erros. E assim ela também não vive e não colhe as bênçãos, né? E a alegria e a satisfação de estar no centro da vontade do Senhor. Vale a pena a gente sempre relembrar que nós não estamos condicionados a repetir a história dos outros. Ah, mas os seus pais não foram bem-sucedidos, os seus pais falharam, o casamento dos seus pais falharam, a sua família nunca teve tanto êxito, sempre foi uma família de lutas e dificuldades. Não é por causa disso que você não vai romper e viver muitas coisas que estão diante de você. Você não precisa se condicionar ao que seus pais ou outras pessoas ou amigos estão vivendo. Você pode superar, você pode ser melhor do que eles, você pode ir além e alcançar coisas que ninguém alcançou, sabe? Se você está em Deus, não há limites. Não se condicione pelo erro dos outros, ou pela média, ou pelo que as pessoas estão falando ou vivendo. Se concentre no Senhor, olha para Jesus, ouve a lei do Senhor e caminhe em direção a isso, que você vai alcançar o que ninguém mais alcançou. Uma outra lição, quando a gente fala aqui sobre o evento que foi relembrado por Moisés, da organização, né, das tribos, a organização, os chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, né, que Deus deu essa estratégia através de Jetro para Moisés. Organização é importante, na verdade ela não só é importante, ela é necessária. Ela afasta o cansaço, inclusive físico, cansaço mental,
Muitas das vezes nós nos sobrecarregamos porque queremos ter o controle de tudo, queremos dar conta de tudo, queremos fazer tudo, e Deus às vezes está nos falando, olha, delega, descansa em mim, ou se organiza melhor, planeja, porque o seu planejamento, a sua organização vai te livrar de muitos apuros, vai te livrar desse cansaço, desse estresse que você está passando. Uma organização financeira, um planejamento da sua rotina, uma organização até material dentro de casa, das suas coisas, isso vai te dar muito mais paz, tranquilidade, vai te dar liberdade para você viver muita coisa. A gente perde tempo com a desorganização, tempo que poderia ser aplicado em outras coisas. Então vamos aprender aqui com esse conselho de Jetro a Moisés e organizar, tá? E grandes empresas têm aplicado esse mesmo princípio de organização, de colocar líderes de pequenos grupos, supervisores, gerentes, chefes de uma filial. Por quê? Porque isso ajuda no planejamento, no controle, na prestação de contas, mas esse princípio de administração, de organização, vale para tudo na vida. Se organize, se planeje, seja responsável, coloque no papel, sabe? Não é para engessar a vida, mas é para você ter algo que você pode trabalhar com aquilo, né? Ainda mais para pessoas que têm dificuldade de atenção, tem déficit de atenção, é muito importante ela ter isso até escrito, né? Visual, colocar isso na parede, porque isso ajuda a você não se perder em meio a tantas pressões, cobranças, expectativas internas, externas. Planeja, organiza, põe isso no lápis, vê o que você pode fazer hoje, e às vezes o tempo de planejamento não será em vão se você fizer um bom planejamento, realista, pé no chão, e você vai só obter frutos disso. Uma outra lição desse texto, deixa eu ver aqui. Deus fez tantas coisas pelo povo de Israel e mesmo assim eles estavam reclamando, né? Estavam blasfemando, estavam tendo ouvidos para o relatório negativo de alguns dos espias, para a maioria dos espias, infelizmente. Estavam olhando os problemas, as dificuldades do deserto, em vez de olhar para os livramentos e para as bênçãos de Deus. Então, precisamos nutrir em nosso coração reconhecimento por tudo que o Senhor já fez e faz na nossa vida e gratidão, porque o reconhecimento e a gratidão vão nos proteger, vão nos livrar, vão mudar nosso discurso. O nosso discurso nada mais é resultado daquilo que está no nosso coração. Então temos que mudar nosso coração, mudar nosso olhar, nossa percepção, aquilo que valorizamos, aquilo que prestamos atenção. Eles poderiam prestar atenção no relatório positivo sobre a Terra Prometida. Poderiam prestar atenção nos feitos e maravilhas e livramentos do Senhor no deserto e também lá na saída do Egito. Mas eles estavam prestando atenção só no que faltava, estavam prestando atenção só nos problemas que teriam que resolver. E assim demonstraram falta de fé. Então vamos ter reconhecimento e gratidão, porque reconhecimento e gratidão a Deus e também às pessoas que são importantes na nossa vida nos livram de muitos problemas e principalmente de uma fala, um discurso, que quanto mais a gente repete, mais nos adoece. Quanto mais a gente repete que não consegue, que não vai dar certo, que só deu coisa errada na minha vida, que vai ser muito difícil, isso se torna mais difícil, se torna mais desafiador ainda, porque você está ensinando para o seu cérebro de que as dificuldades são maiores do que as oportunidades, né? Então essa falta de fé afeta a sua maneira de pensar e de enxergar, e assim a gente acaba, em vez de focar na solução, foca no problema e fica refém dos nossos gigantes, né? Os gigantes que habitavam a terra, né? A gente enxerga tudo como gigante, como se só tivesse gigante, né? E não é isso. Então vamos, em vez de reclamar e nos atrasar, que nem o povo que se atrasou no Egito, em vez de reclamar e nos afastar de Deus, porque os nossos medos se tornam deuses, que a gente possa ter um discurso, uma fala de fé,
de coragem, de ousadia e assim nos aproximarmos dos nossos objetivos. E por fim, a última lição desse texto é que obediência é melhor do que ativismo. A gente precisa reconhecer que pecamos, como o povo fez no final. Precisamos encarar com coragem o que está à nossa frente, como o povo até se dispôs a encarar, porém não é simplesmente ir, sabe, de qualquer jeito, não é simplesmente fazer, não é simplesmente, então, beleza, então agora eu vou enfiar a cara aqui, vou fazer, vou acontecer. Não é empolgação, é relacionamento. Eles precisavam de uma escuta ativa de Deus, uma sensibilidade em Deus, para perceberem o que Deus queria e o que Deus não queria que eles fizessem. Tem causas e tem negócios em que Deus não está, como Deus disse aqui no final, que Deus não estaria naquela guerra que era para eles não irem. E a gente insiste, porque no final das contas, mesmo com o discurso de que nos arrependemos e queremos fazer a vontade de Deus, estamos lutando em prol das nossas próprias vontades e objetivos. E a gente precisa entender as batalhas que Deus nos chama a batalhar, as guerras que Deus nos chama a lutar e aquilo que não precisamos fazer nada, apenas entregar para Deus e aguardar as suas ordens para quando agir, para quando não agir. Estar nesse lugar de dependência de Deus, de escuta ativa, de sensibilidade, de não agir com base nos nossos achismos, mas sinceramente orar e pedir a Deus direção, requer de nós uma fé madura. Não é uma fé empolgada, uma fé emotiva, mas é uma fé madura e um relacionamento, né? Mais do que religiosidade, é mais do que coisas que fazemos para Deus, é um relacionamento, é o dia a dia, é a conversa, é a leitura da palavra, e Deus vai conduzindo a nossa vida, vai nos mostrando a sua vontade, e só quem vive sabe que realmente isso acontece. Então, capítulo 1 de Deuteronômio, nós falamos aqui sobre alguns eventos que são relembrados por Moisés, extraímos aqui algumas lições para nossas vidas. Se depois vocês quiserem, vocês dão uma revisitada aqui no vídeo, leiam um texto com mais calma, e eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, tenha os abençoado, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Se tiver, pode fazer agora, que a gente já vai encerrar a live. Algum comentário a mais? Não? Então beleza, a gente vai encerrar a nossa live. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, né? Guardem no coração aí essas lições, que Deus possa aplicá-las às suas vidas, à minha vida também, que é um desafio, né? Mas vale a pena. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau.